Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para tratar das coisas concernentes a Deus. E hoje vamos para a pergunta número 9, que é tocante à semente da serpente. Esta doutrina, este ensino, que foi trazido pelo mensageiro nesses últimos dias, ele tem chocado os tradicionais, as denominações. Por quê? Porque não examinam melhor as escrituras para saber quem é o pai de Caim. Porque o pai de Caim não é Adão. Então vamos aqui. Irmão Brana, como o irmão tem labutado sobre a semente da serpente? Daí irmão Brana diz, não tinha notado esta, está me passando despercebida. A semente da serpente, esta semana, será oportuno fazer esta pergunta? Meus amigos têm me pedido para explicar Gênesis capítulo 4, verso 1, e não consigo. O irmão me ajuda? Primeira coisa que nós vamos fazer é saber o que está escrito ali em Gênesis capítulo 4, justamente no versículo 1. A palavra Gênesis quer dizer o princípio. E este é um dos livros que o diabo mais odeia em toda a Bíblia. É o primeiro livro da Bíblia e o último. O primeiro é o Gênesis, porque mostra, revela a origem de todas as coisas, a jogada do diabo. E o livro de Apocalipse também revela qual será o seu fim. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Se a pessoa tomar ligeiramente isso aqui, diz, bem, aqui está mostrando que Caim é filho de Adão, porque Adão conheceu a sua mulher Eva. Mas vamos olhar mais dentro deste assunto. Está fora do assunto, o irmão Brana diz, quer dizer, não está tratando sobre os selos aqui. É uma pergunta que vem fora, mas de qualquer maneira irei tentar da melhor forma pela ajuda de Deus. Vejamos agora. Deixe-me rever só um pouquinho. Acho que foi aí que ela disse, alcancei do Senhor um filho. Eu creio que é. Acho que Eva disse isso aí. Eu vou verificar para ter certeza. Porque eu disse a outra noite 7, ao invés de 700, ao invés de 7.000, quer dizer, eu falei 700, de modo que isto me deixa tão nervoso, veja. E é preciso estar vigiando. E o inimigo por todos os lados, e você está consciente disso, veja. Sim, é isso. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Agora, somente vou lhe responder uma pergunta, meu irmão ou irmã. E agora lembre-se, não repreendendo você, não.
Estou tentando ajudá-lo agora. Eu amo você e amo a pessoa que pode ter sido crítica a respeito. Mas não acho que esta pessoa seja crítica. Disse, ajuda-me. Veja, porque as pessoas creem nisso, mas simplesmente não estão suficientemente informadas pelo Espírito para saber o que dizer à pessoa que lhes perguntou isso. Agora, ela está dizendo aqui qual é a pergunta, sem dúvida que está dizendo. Eva disse que alcançou este varão do Senhor. Como você acha que a vida poderia chegar a vir se não viesse do Senhor? Seja ela certa ou errada? Quem enviou Judas Iscariotes ao mundo? Diga-me isso. A Bíblia diz que ele nasceu o filho da perdição. Apenas pergunte-lhes essa. Será como um bicho no limão, veja. Está vendo? Agora veja, eles não podem. É isto. Notem então, se você quer levar-lhes um pouco mais de técnica, veja, Eva falou aqui, se você quer tomar isto na linguagem que está aqui, que está escrita de modo a estar oculta do olho do sábio e do instruído, Eva aqui, a maneira que se ensina é que foi por Deus que ela gerou este filho. E ele é um espírito e não pode fazer isso. Está vendo? Agora observe aqui. Se quer notar isso, do Senhor alcancei um varão. Veja, não se pode fazer isso parecer qualquer, mas tem que ter sua correta interpretação. Veja, sim, Senhor. Não, Senhor. Se é assim, então o Espírito. E sempre seguimos a natureza de nossos pais. Você sabe disso. Olhe para o bebê, a natureza. Bem, então Adão era filho de Deus. Eva era filha de Deus, correto? A primeira coisa da criação de Deus que não podia ter nenhuma mancha de mal em parte alguma. O mal nem mesmo era conhecido. Então, por que Caim foi mentiroso, assassino e tudo mais? De onde veio isso? Somente faça esta pergunta a si mesmo. Essa foi a semente da serpente. Está vendo? A Bíblia não diz assim? Observe a sua semente desde o início. Nisso ele se tornou. A quem o mundo pertence? Ao diabo. Quem o controla agora? O diabo. Exatamente isso. O diabo controla o mundo. Ele disse a Jesus, vês quão formoso ele é? Toda a glória eu darei a ti se me adorares. Quando o diabo tentou a Jesus ali em Mateus 4. Veja, ele é o controlador dele, quer dizer, deste mundo. Agora ele o possui. Agora observe seus filhos. São sábios, os filhos do diabo. Ou tome os filhos de Caim, se você quiser, e analise as genealogias e descobrirá que foram homens sábios, todos eles. Mas então, quando ele matou Abel e Deus lhe deu Sete, que foi um tipo do justo para redimir, estando morto e ressuscita, e dali,
Agora observa, não a partir da primeira semente da natural, eles morreram. Agora vocês estão com a mente aberta? Estão vendo? A congregação diz amém. A primeira semente da semente natural, razoavelmente boa, tipificou a igreja moderna, Abel, para preservar aquela linhagem. Aquele morreu de modo que outro pudesse se levantar, vejam. Assim tem de ser renascimento. Novamente, vocês entendem? Amém? Muito bem. Só para que vocês entendam. Veja, estão vendo? Aí está o tipo perfeito, de modo que até mesmo o homem natural, nascido de Adão, seu pai, mostra essa tendência natural. Não funciona. O homem natural não percebe as coisas de Deus. Assim houve um homem que veio naturalmente, morreu, para restaurar isso. E está representado na morte de Abel e a substituição por Sete. E observe que tipo de pessoa foi essa agora. Esse espírito produziu a partir dele humildes fazendeiros, pastores de ovelhas. Observe o que vem desta sabedoria do mundo aqui. Homens inteligentes, construtores e com metais, trabalhando com metais, né, e todos os tipos de astuta inteligência e coisas tais. Veja onde foram parar. Eles estiveram lá e Deus destruiu cada um deles e salvou os humildes. Jesus não disse em Mateus 5 que os mansos herdarão a terra? Deste modo, sim, não se preocupe, eles não têm onde se firmar, está vendo? Eles não creem que esse seja filho de Caim. Eles não creem que esse seja filho de Caim. Mas nós temos uma fita sobre isso. Se você quiser ouvir ser explicado detalhadamente, está vendo? Não, senhor. E vi que tem uma parte no jornal lá que a ciência agora vai provar que não foi maçã que Eva comeu. Ela comeu um damasco, está vendo? Um jornal questionando essas coisas. Que tipo de fruta ela comeu. Tem o jornal lá em casa agora. Veja, foi um damasco. Quão longe as pessoas podem. Isso é mente carnal. Então, na verdade, Moisés não atravessou a água. A mente carnal, a mente intelectual, natural, a Escritura diz que o homem carnal, natural, não entende nada do espírito, mas o homem que é espiritual discerne a todos e por ninguém ele é discernido. Então, vocês sabem que eles sempre estão tentando explicar algumas coisas da Bíblia, sempre procurando diminuir o valor da Bíblia, das coisas que Deus tem feito. Por exemplo, sobre Moisés, que Moisés não atravessou a água. Ele atravessou o mar de junco. Fez Israel atravessar na extremidade superior do Mar Morto. Havia um monte de junco lá, um mar inteiro de junco, justamente onde as águas tinham, em certa época, baixado, e Moisés tomou um atalho e deu a volta por aquele lado. E as igrejas ortodoxas aceitaram isso. Vocês viram isso?
As igrejas ortodoxas, quer dizer, as tradicionais, aceitaram que foi assim. Oh, que coisa! Você não consegue ver essa semente da serpente, esse anticristo, e a coisa inteira bem aí na frente? Bem aí na frente? Certamente, sim, senhor. Então, eles sempre estão procurando desacreditar as escrituras. Por exemplo, que aqueles pães que Jesus multiplicou, entende? 5 pães e 2 peixinhos, era que os pães eram bem grandes naquele tempo. Que tal? E deu comida para mais de 5.000 pessoas. Só que a Bíblia diz que o pão era de um menino. De um menino. Sempre eles estão procurando desfazer as escrituras. Isso é o ímpio, é os filhos do diabo. Os intelectuais, os sábios e entendidos segundo o mundo. Mas a escritura diz, Pedro nos fala, desses escarnecedores, e eles seriam abundantes nos últimos dias. Por todo lado, aí estão eles escarnecendo, criticando, buscando alguma coisa para zombar. É um dos sinais do fim, não é certo? Ainda seguindo, irmão Brana, por favor, ore por meu pequeno. Quer dizer, se desviou daquela primeira pergunta e agora atendeu um pedido de oração. Ore pelo meu pequeno neto, muito enfermo com gripe. Ele está no Hotel Riverview. Senhor Jesus, esta pobre pessoa aqui não escreveu isso em vão. Ela te viu deliberadamente remover até febre reumática de um garotinho a outra noite. Ela sabe que tu és o grande Deus e oferecemos nossas orações por esse garotinho. Em nome de Jesus Cristo, que ele seja curado. Amém. Quando alguém escreve alguma coisa, não é em vão. Elas têm não importa quão simples nos pareça e quanto, mas há algo por trás. Veja, essa senhora, esse garotinho, algo. Vamos à pergunta número 10. O Elias, preste bem atenção nessa pergunta e as respostas. O Elias que vem pregar aos judeus é o próprio homem que viveu na terra ou será o espírito de Elias em algum outro homem? Vamos entender. O Moisés e Elias, aqueles dois que virão em Apocalipse 11, é o velho Moisés e Elias mesmo, em carne e osso? Porque Elias não morreu. Moisés, ele morreu e Deus o ressuscitou ali. E ambos foram vistos no Monte da Transfiguração com Jesus, como testemunhas. Então a pergunta é Moisés e Elias mesmo? Ou é o espírito, entende, de Elias em um outro homem? Quer dizer, é o espírito de Elias ou Moisés em outras pessoas? O irmão Branham ele diz, agora, isso eu tenho medo de dizer, eu não sei, está vendo? Deixe-me ler isso novamente. O Elias que vem pregar aos judeus, ó sim, é o próprio homem que viveu na terra ou será o espírito de Elias em algum outro homem? Agora, se eu pudesse responder isso corretamente, eu poderia lhe dizer acerca de Enoque, veja. Mas eu não posso, veja. A única coisa que sei é somente
que a Escritura diz o que será. E agora pode ser que eu estou, de certo modo, inclinado. Agora, deixe-me dizer dessa maneira, e espero que a fita, os irmãos ouvindo as fitas, entendam isto. Estou inclinado a crer que serão homens ungidos com o Espírito deles. Quer dizer, o irmão Branham diz, eu estou inclinado a crer que serão homens ungidos com o Espírito deles. Quer dizer, não será Moisés e Elias mesmos. Veja, mas isso eles dizem, eu estou inclinado, quer dizer, algo que ele não tinha aquela certeza. Mas você leia Apocalipse 5, aliás, o 5º selo, e você vai ver, como também estivemos há pouco, atendendo uma pergunta, Moisés e Elias, eles virão e morrerão, e Enoque? O Branham diz, Enoque, eu tenho feito a pergunta e Deus nunca não me respondeu. Então vejamos, irmãos, o que disse o profeta aqui. Agora, você pegue todo o contexto, principalmente dos selos em diante, em outras mensagens, e você vai ver. É sobre o que disse o profeta sobre isto. Porque, veja, ele diz, não, sobre Eliseu, porventura o espírito de Elias não repousou sobre Eliseu? Então, aí o irmão Branham, ele considera também esse ponto. Veja, o espírito de Elias. E ele fez exatamente como Elias. Veja, assim, mas não posso dizer que isto seja verdade. Eu não sei. Veja, sou honesto com você. Eu não sei. É um tanto chocante quando vemos o irmão Branham dizendo, eu não sei. Quando você vê, ele fala sobre Moisés e Elias terão que vir e morrerem como mortais. Mas eu penso, irmãos, isto. Há muitas coisas dentro das Escrituras, da revelação nesses dias, que elas ficaram a Elias, como quem diz, para servir de pedra de tropeço. O próprio Senhor Jesus, ele diz, citando as Escrituras, eis que porei em Sião, na porta de Sião, uma pedra de tropeço, mas bem-aventurado que nela crê. Quem olhava para Jesus não podia crer que aquele seria Deus manifestado em carne humana. Uma pessoa simples, falando a linguagem popular do povo, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tinha beleza nem formosura, quer dizer, bela aparência, mas era Deus. E isso se tornou uma pedra de tropeço. E em todas as eras, em sempre a carne humana por onde Deus trabalha, sempre é uma pedra de tropeço, né? Uma rocha de escândalo. Mas eu digo, examine as mensagens, veja, tenha a sua dedução, mas eu quero concluir aqui com um assunto muito importante. Deus, quando Elias diz, Senhor, eu não sou melhor que meus pais, me leve embora, eu não sou melhor do que meus pais. Quando Deus perguntou, o que faz aqui, Elias?
Ele queria morrer, estava cansado, esgotado. Daí Deus disse para ele 3 coisas, para que ele ungisse a Eliseu no seu lugar. Primeiro ele disse, vá e unja a Jeú, para que destrua a casa de Acabe. Segunda coisa, unja o rei, como rei na Síria, Azael. E unja a Eliseu em teu lugar. Você já olhou na Bíblia que Elias foi e ele simplesmente tratou com Eliseu? Chamou Eliseu para lhe acompanhar, jogando aquela capa. E Eliseu matou aquele boi que ele estava arando, entende? Ele estava arando com 12 juntas de boi, não ele com 12 juntas. Ele estava com a 12ª junta. Havia um monte de gente arando, fazendo o quê? Um mutirão ali. O que fez Eliseu? Ele seguiu Elias. E nos diz a história que por uns 10 anos ele acompanhou Elias, ele aprendeu com Elias. Veja vocês. Mas se fosse hoje, alguém teria que dizer, ora, Elias tem que voltar, porque ele não ungiu a Jeú e nem a Azael. Mas eu quero que você entenda que o espírito, entende, da mensagem, ou do mensageiro, a mensagem, ela acompanha os seguidores. Vemos que Eliseu foi ali na Síria e ungiu aquele jovem, Azael, que por certo era muito criança quando Deus disse que era para ungir Azael. Elias não ungiu, mas ao mesmo tempo Elias ungiu, porque era a linha do mesmo ministério. A linha do mesmo ministério. E mais tarde, Eliseu tomou um dos profetas ali, ao seu lado, um jovem, e mandou que ele fosse e ungisse a Jeú. Nós nem sabemos qual o nome desse homem que foi ali. E Deus disse para Elias ungir a Jeú. Mas eu quero, tomando isso, mostrar a vocês que é a mesma linha, o mesmo ministério. Entende? É o mesmo ministério. Por exemplo, a coluna de fogo que manifestou no ministério do nosso profeta, irmão Branham, essa coluna ela tem sido vista, ela segue, o espírito é o mesmo. Então, quando fala sobre o retorno, há uma certa doutrina, o retorno, que o profeta tem que ressuscitar, tem que orar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Gente, olha os exemplos da Bíblia. E olha o que Deus disse em Apocalipse 10, como o livro que representa a noiva, João representa a noiva comendo a mensagem, e convém que profetizes a muitos povos, nações e línguas. Quer dizer, é uma continuidade. Que Deus possa vos abençoar. Não vou prosseguir nisso, mas somente dar um pequeno beliscão neste assunto para que você possa conhecer melhor as Escrituras. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja e até a próxima oportunidade. Amém. Boa noite.